Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. E o tema do nosso devocional de hoje é Vença a Tristeza. Quantas vezes nós ficamos tristes? Quantas vezes nós temos visto pessoas tristes? Não é assim? Principalmente nessa semana, nesse período que estamos vendo os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, eles têm todos os motivos do mundo para poderem estar tristes, não é verdade? Mas como vencer a tristeza? Será que o que eu estou sentindo é uma tristeza ou é depressão? É uma coisa que eu preciso também parar para analisar. E eu vou trazer aqui algumas dicas importantes para que nós possamos meditar, tá bom? Mas antes de iniciar, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal, queridos. A você se inscrever em nosso canal, curtir, comentar, compartilhar, porque todos os dias nós temos um devocional especial para você. Todos os dias nós temos a leitura da Bíblia e tem mais 3 lives de segunda a sexta-feira, 3 lives ao meio-dia, às 22 horas e à meia-noite, que acontece diariamente de segunda a sexta-feira. Bom, então se inscreva no nosso canal, vem estar com a gente, você será muito bem-vindo. Bom, logo abaixo você está vendo aqui, tem o WhatsApp do Ministério Zoe, você pode estar entrando em contato conosco e você pode pedir para falar comigo ou com a pastora Rita. Se você é mulher, obviamente você vai ser atendido pela pastora Rita. Se você é homem, você vai ser atendido por mim. Bom, então sinta-se à vontade, sinta-se em casa, estamos aqui para servir você. Bom, vamos lá, querido. Vença a tristeza. Nessa história de hoje, queridos, nós vamos ver como vencer, estratégias para poder vencer, o que a Bíblia nos diz. E claro que também nós não vamos ser cegos totalmente, sem falar que determinadas situações da tristeza, ela pode chegar à depressão, aonde você pode tratar ela também com um especialista na área e pode tratar também espiritualmente. Bom, não ache que porque você é cristão, você não pode fazer uma terapia, ou passar um psicólogo, ou ir ao médico. Não pense isso, tá? Desde já, eu quero aqui reforçar que toda e qualquer doença no corpo, na mente, você deve procurar um especialista, uma ajuda de especialista. Você pode tratar também de maneira espiritual, mas também de maneira através da medicina que Deus deixou. Bom, então nunca a gente pode simplesmente ser totalmente só uma coisa ou só outra. Eu preciso ter uma mente bem aberta, bem equilibrada, para que eu possa fazer as coisas da maneira certa. Ok? Então, na história de hoje, queridos, nós vamos ver como vencer a tristeza. E antes de ler o texto, eu quero que você raciocine comigo, primeiro, o que é tristeza. A tristeza, queridos, é uma reação natural, ou seja, é um sentimento natural que todo e qualquer ser humano tem diante de situações difíceis, de uma frustração, de uma perda, por causa de uma situação que aconteceu, você simplesmente ficou triste. A tristeza, ela tem uma característica. A tristeza, ela pode demorar alguns minutos, algumas horas e pode durar até mesmo alguns dias. Ok? Pode durar alguns dias. Em alguns casos, meses. No caso, por exemplo, da tristeza ocasionada por um luto. A tristeza ocasionada por luto, você pode viver esse luto. Mas o luto também, a tristeza ocasionada pelo luto, ele também tem um final. Existe um início, um meio e um fim. A tristeza, ela tem essa característica: início, meio e fim. E a tristeza, sempre quando ela termina, você termina bem. Você começa irritado, depois você vai apaziguando, vai entendendo, vai aceitando, vamos dizer assim, digerindo a situação, né?
e depois termina bem, ok? A tristeza ocasionada pelo luto também ele tem as suas fases. E nessas fases também você termina ali entendendo a situação, ok? Por que eu estou trazendo essa característica para você? Porque a tristeza ela é algo que se confunde muito também com a depressão. E qual que é a diferença da tristeza para a depressão? Bom, a tristeza ela é um sentimento. Quando a gente fala de depressão, nós estamos falando de uma doença, que embora seja uma doença na área emocional, que vai trabalhar com as emoções, com os sentimentos, ela vai durar muito mais tempo. E não tem meditação, não tem aquele começo, meio e fim. Não tem aquela aceitação, aquela situação onde você analisa, você medita e você entende, e você dá sequência na tua vida. A depressão não. A depressão ela tem a tendência a piorar se não tratada, ok? E ela tem ali uma longa duração. Por isso que eu falo para você, se a sua tristeza é algo que está durando um período muito longo, onde você tem ficado triste constantemente, eu aconselho você a procurar sim um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, tá? Para fazer ali uma terapia, para te ajudar. Mas também você pode procurar o pastor da sua igreja, né? Você pode nos procurar, como por exemplo o WhatsApp que está passando na sua tela. Você pode nos procurar, nós também iremos te ajudar, tá bom? E você vai fazer paralelo um ao outro, a medicina e o espiritual. Por que, que você pode fazer os dois? Porque a tristeza ou a depressão, ela pode ser apenas por uma questão do dia a dia. A depressão ela pode ser uma questão crônica, pode ser uma coisa, uma alteração de neurotransmissores, pode ser uma questão genética, pode ser uma questão por abusos de álcool, de drogas, pode ser uma questão de um desequilíbrio hormonal, pode acontecer. Mas a depressão e o sentimento da tristeza também pode ter de ser cunho espiritual. Então, nós tratamos das duas formas. Tratamos ela fisicamente, emocionalmente e tratamos espiritualmente, ok? Para que o nível de acerto seja maior e para que no final de tudo você fique bem. Esse é o objetivo, ok, queridos? Bom, sabendo diferenciar isso, queridos, sobre a tristeza, sobre a tristeza, eu preciso também conhecer um pouquinho da história bíblica, o que a Bíblia fala para nós sobre a tristeza. Por isso que eu vou trazer para você um texto base para que nós possamos aí estar lendo e meditando. Bom, então o nosso primeiro texto é o livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 30, verso do 1 ao 8. Acompanha comigo, nós vamos tirar uma lição dessa história e ali eu vou trazer para vocês aqui, vou trazer cinco dicas de como você pode vencer biblicamente, né? Biblicamente, como que você pode vencer a tristeza. Tá bom? Então vamos lá. 1 Samuel capítulo 30, verso do 1 ao 8, diz assim, ó. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiras as mulheres que lá havia, desde a mais jovem até a mais idosa. Não mataram ninguém, mas conduziu-as, prosseguiram em seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças.
As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu: Persiga-os, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Queridos, essa história nos mostra uma situação muito delicada que o rei Davi sofreu. O rei Davi, queridos, ele estava reunido com os filisteus, estava ali na retaguarda dos filisteus, guerreando, até que chegou um momento que dispensaram eles, né? Porque achava que Davi, a qualquer momento, poderia se rebelar contra os filisteus. Com isso, Davi e seus soldados voltaram para Ziclag e lá viram que os amalequitas tinham passado e tinham sequestrado todo mundo que estava lá. Mulheres, crianças, né, idosos, todos foram levados cativos pelos amalequitas. Não mataram ninguém, mas levaram todo mundo. Então você imagina o desespero, a tristeza de Davi e dos seus soldados ao chegar em Ziclag, ver tudo pegando fogo e não encontrar ninguém. A angústia, a tristeza, o desespero. Então, o que fazer diante da tristeza? O que fazer diante da tristeza? Davi chegou, não encontrou ninguém, não encontrou sua família, não encontrou seus filhos. Os soldados não encontrou ninguém. Os soldados queriam até mesmo apedrejar Davi porque eles obedeciam a ordem de Davi, eles seguiam Davi por onde Davi ia. Então, queridos, o que fazer? A tristeza era grande por causa dessa situação. A Bíblia vai nos mostrar que Davi, ele, mesmo angustiado e triste, ele tomou uma grande decisão para poder não só recuperar sua família, mas para vencer a tristeza que estava tomando conta dele e de todo o seu exército. Quem que poderia garantir que ele conseguiria resgatar a sua família? Quem que poderia dar essa garantia para ele se não fosse Deus? Deus, o conhecedor de todas as causas. Não é assim? Então, queridos, aqui nós vamos perceber que nessa história especificamente, Davi, ele fez algo que a Bíblia chama-se de fortalecer-se no Senhor. E na verdade, o fortalecer-se no Senhor, ele inclui várias atitudes. Várias atitudes. Atitudes, fortalecer-se no Senhor, você vai ter várias atitudes que vai ajudar você a enfrentar e a vencer a tristeza. Então, fortaleça-se no Senhor. Você tem vários meios de se fortalecer no Senhor. Eu sei que quando você está triste, muitas vezes você não quer fazer nada. Você quer se recolher, você quer ficar recolhido, você quer se afastar das pessoas, você já fica meio arisco, na verdade. Mas saiba que para vencer a tristeza eu preciso ser inteligente e ter muita paciência e calma. Por quê, queridos? Porque, como eu disse no começo dessa mensagem, tanto a tristeza como a depressão, ela pode ser cunho extremamente natural da vida, mas ela pode ser também espiritual. E é a hora que eu preciso ter um controle emocional para poder me fortalecer em Deus. Esse foi o ponto que Davi fez. Ele se fortaleceu em Deus. Ele chorou? Chorou. A tristeza faz parte. Pastor, eu posso chorar? Você pode chorar.
Você tem que jogar isso para fora. Não engula isso, não engula, não fique travando isso dentro de você. Expresse isso para fora. Pode ser em forma de choro? Pode ser em forma de choro. Davi fez isso. Davi ele chorou até perder as forças, a Bíblia diz. Mas depois ele fez o quê? Ele se levantou e tomou uma atitude. Ou seja, por algum momento você pode ficar triste, por algum momento você pode chorar, você pode se entristecer, mas logo depois você tem que se levantar. Você tem que tomar uma atitude, porque se você não tomar uma atitude, ninguém vai tomar por você. Ninguém. Pode perceber, queridos, ninguém vai te ajudar. As pessoas podem ir lá, dar 3 tapinhas nas tuas costas, vai, fica bem. Mas, queridos, se você não pedir ajuda, ninguém vai te ajudar. Essa é a verdade. Então, o primeiro passo, eu preciso me levantar. E eu preciso me fortalecer no Senhor. É o que diz 1 Samuel capítulo 30, verso 6. Foi o que Davi fez. Segundo passo, querido, que eu quero que você aqui entenda, que você possa entender, o primeiro passo, né, dentro dessa composição de fortaleça-se no Senhor, é essa ajuda para voltar a ter alegria. Davi, nesse caso, ele se fortaleceu no Senhor e com certeza, embora a Bíblia ela não mostre todos os detalhes, mas ele mostra que ele se fortaleceu. E se fortalecer está incluso, está implícito dentro desse fortaleça-se, ele está implícito que ele pediu ajuda para que ele possa voltar a ter ânimo de novo, alegria de novo de viver. Quer ver? Vou te mostrar, por exemplo, um caso do próprio rei Davi, que quando ele cometeu pecado com Batseba, ele escreveu o Salmo 51. Ele escreveu o Salmo 51. Salmo 51, verso 12. Ele escreveu o Salmo 51 inteiro, e dentro do Salmo 51 tem um verso 12 que ele pede para Deus devolver a alegria para ele. Por quê? Porque ele estava triste. Essa tristeza de Davi era consequência do arrependimento dele. Ele ter praticado adultério com Batseba. Então ele clamou a Deus pedindo que Deus devolvesse alegria ao coração dele. Então o primeiro passo para que você possa vencer a tristeza é você pedir a Deus de volta essa alegria de viver, essa alegria de caminhar de novo. Vou colocar na tela para você Salmo 51, verso 12. Olha só o que Davi fala. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Ou seja, ele clamou a Deus, me devolva a alegria de novo. Você tem que orar, você tem que clamar a Deus pedindo essa alegria de novo, queridos. Tá? Não ache que sozinho você vai conseguir, você precisa. Eu vou ficar lá preso, lá no canto, vou me afundar nessa tristeza. Não. Tenho que me fortalecer. E começa como? Pedindo ajuda a Deus para voltar a ter alegria. Bom, outro texto interessante para que você possa voltar a ter alegria é o livro de Salmos 31. Salmos. Deixa eu colocar aqui. 31, verso 9. Aonde ele pede ajuda também de uma maneira mais insistente. E olha só o que diz. Tem misericórdia de mim, Senhor. Estou em desespero. A tristeza me consome os olhos, o vigor e o apetite. Você viu só? Então ele pede para Deus para ele recuperar a alegria, devolver a alegria. Ele pede a Deus misericórdia. Ele pede a Deus para que possa tirar essa tristeza dele, porque essa tristeza, no caso aqui, estava inclusive deixando ele sem forças e sem apetite. Bem, queridos? Vamos para o segundo ponto aqui, para que você possa vencer a tristeza. Você vai procurar, queridos, a ajuda de irmãos ou líderes. Tá? Não se isole. Quando você está triste, queridos,
Não se isole. Tá? Não é assim que deve acontecer. Eu percebo muitas vezes, eu tenho um cachorrinho de estimação em casa, quando ele não está bem, o que ele acontece? Ele se isola, ele vai para o canto. O instinto animal é se isolar. O ser humano, muitas vezes, ele age igual. Quando ele está triste, ele quer se isolar. E se isolar não faz bem. E quando a gente vê aqui o nosso cachorrinho, muitas vezes tristinho, por algum motivo, sei lá, muitas vezes acontece, né? Tristinho, o que a gente faz? A gente chama ele para passear, né? Vamos passear, mostra a coleirinha para ele, e ele vai todo, ele já fica todo felizinho, ele vai passear, e quando ele já volta todo alegre de novo. Isso mostra, queridos, que você precisa procurar apoio. Como eu disse para você, logo abaixo que está passando no seu vídeo, você tem o WhatsApp aqui do Ministério Zoe. Ah, eu não sei a quem pedir ajuda. Pode pedir ajuda para a gente. Nós vamos atender você sem problema nenhum. Você pode procurar nosso apoio que nós vamos estar te ajudando. Por quê? Isso é bíblico, pastor? Claro que é bíblico. Olha só o que diz, querido, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. Olha só. Exortamos vocês, irmãos, que admoestem os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Você viu só? Então a Bíblia nos incentiva que nós devemos confortar os desanimados. Por quê? Porque a tristeza ela causa o desânimo? Causa, claro que causa o desânimo. Então, você deve procurar pessoas que vão te ajudar, que vão te confortar, que vão orar junto com você, que vão te aconselhar e que vão ajudar você a sair desse sentimento que muitas vezes está querendo ficar impregnado em você. Bom, então procure ajuda, não se isole. Ah, quem eu vou procurar? Pode procurar a gente aqui no canal Ministério Zoe e nós podemos ajudar você, tá bom? Ou procure o pastor da sua igreja. Se você tem, mas eu tenho amigos da igreja, eu tenho irmãos da igreja, procure eles. Bom, sem problema nenhum. Terceira dica, queridos. Não se desespere. Tem pessoas que quando está triste, queridos, elas o que era para ser tristeza, ela já faz aquela tempestade no copo d'água e é perigoso virar até uma depressão. Então eu preciso ter um controle emocional e não se desesperar. Por quê? Porque eu sei que a tristeza ela é um sentimento comum do ser humano. Independente se você é cristão ou não, você vai passar por tristeza. Ok? Vai passar por tristeza. E o que a Bíblia diz para a gente? O Salmo 42:11, Salmo 42:11, ela diz assim, ó, há uma esperança, né? Por que está tão triste a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e o meu Deus. Ou seja, queridos, quando foi escrito esse texto, a pessoa ela estava o quê? Aprisionada. Ela estava triste? Claro, quem que gosta de estar preso? Ninguém. Estava numa situação de cativeiro, estava numa situação de prisão. Então a pessoa estava triste e ela escreve esse texto, esse salmo, dizendo como se ela estivesse falando com a própria alma dela. Olha, por que você está tão triste assim, minha alma? Olha, bota sua esperança em Deus, pois ainda nós o louvaremos. Nós temos que ter esse controle emocional como salmista, de colocar limites para as nossas vidas. Por que eu estou tão triste assim? Eu sei qual é o motivo, eu sei qual é a razão, mas isso vai passar. Isso vai passar. Eu tenho que ser forte emocionalmente. Eu tenho que ter o controle da situação. E esse controle não vem da minha força, vem porque eu deposito a minha esperança em Deus. Quando eu deposito a confiança em Deus, queridos, Deus vai vir ao seu auxílio.
e Deus vai te ajudar a sair dessa tristeza. Ok? O quarto, queridos, parece ser meio estranho, mas olha só. Agradeça a Deus pelas coisas boas, por menores que sejam. Pastor, mas eu estou triste e eu vou agradecer? É. Parece estranho, né, queridos? Mas é isso mesmo. Você vai agradecer a Deus pelas coisas boas. Você teve muitas vezes uma tristeza, mas quantas coisas boas você já teve? Busque lá na sua memória quantas coisas boas você já vivenciou. Quantos livramentos Deus te deu? Quantos milagres, quantas provisões Deus não gerou na sua vida? Você vai ficar estagnado por causa de uma tristeza? Olha só o que diz Colossenses, capítulo 4, verso 2. Diz assim, ó: dediquem-se à oração, vigiando por meio dela, com ações de graças. O que é ação de graças, queridos? É ser grato. Dedicar em oração é fazer uma oração agradecendo a Deus por as coisas boas que você já teve. Embora você esteja triste por causa de uma situação ruim, você tem muito a agradecer pelas coisas boas. Amém? Então, nós temos que ter isso em mente. Ah, pastor, é difícil. Queridos, fácil não é, mas impossível também não. O que nós temos que pensar? Se eu estou me fortalecendo em Deus, se eu estou procurando ajuda, se eu tenho a esperança, Deus está fazendo algo na minha vida. Eu preciso praticar isso aqui para sair da tristeza. Eu garanto para você que dessas dicas que eu estou dando aqui, se você fizer a primeira, você já vai sair da tristeza. Você pode ter certeza. Se você procurar a segunda, que é pedir ajuda para pessoas da sua igreja, você também vai sair dessa tristeza. Mas você precisa fazer algo. Você não pode ficar parado. Por que não pode ficar parado, queridos? O livro de Salmos 42, verso 7, Salmos 42, verso 7, diz que um abismo chama outro abismo. Se você não se levantar rapidamente para poder tomar uma posição e sair dessa tristeza, o inimigo muitas vezes fala: ele está triste demais por causa de uma situação só. Deixa eu colocar mais uma tristeza nele. Um abismo chamou outro abismo. Satanás ele se aproveita de ocasiões. Queridos, eu sempre falo que Satanás ele é como aquele animal, como um leão, uma serpente, que ele fica quietinho, paradinho ali, só esperando uma oportunidade exata para poder atacar. Por isso que você tem que tomar decisões rápidas. Bom? E quinta e última dica é: leia a Bíblia. Ore e procure ouvir a Deus. Livro de Tiago, capítulo 5, verso 13, para acabar, diz o que para a gente? Dediquem-se à oração. Opa, deixa eu voltar aqui. Não entrou o texto que eu quero. Agora vai entrar. Tiago 5,13. Aí, agora sim. Ó. Tiago 5,13. Há alguém sofrendo entre vocês? Que ele ore. Há alguém que se sinta feliz? Que ele cante louvores. Ou seja, Tiago ele fala, você tem que tomar um posicionamento. Está sofrendo? Então vá orar. Está feliz? Então cante louvores. Ou seja, estando triste ou estando alegre, eu tenho que fazer algo para Deus. Eu tenho que me fortalecer em Deus. Esses 5 pontos que eu citei, nada mais é do que o fortaleça-se no Senhor que Davi fez lá no livro de 1 Samuel, capítulo 30, verso 6, que nós lemos no início dessa mensagem. Então, fortaleça-se no Senhor e vença a tristeza. Amém, queridos? Valeu um like, valeu um joinha. Então, se valeu um joinha,
deixa um like pra gente aí, curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Precisa de ajuda? Tá triste? Precisa de ajuda? Pode contar com a gente pelo WhatsApp que está passando agora aqui embaixo, aqui na sua tela aqui. Nos adicione, nos chama lá e nós vamos ajudar você. Bom, vamos orar? Poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos e adoramos o teu santo nome e agradecemos ao Senhor por mais esse dia. Oro, Pai, por todos os que se encontram tristes, para que aqueles que ouviram essa mensagem possam usar essas dicas, esse exemplo que nós citamos de Davi e possa se colocar, Pai, para ser fortalecidos pelo Senhor. Eles possam ter forças para poder se fortalecer, tomar atitude, posicionamento e vencer a tristeza em sua vida. E tudo isso, Pai, seja para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.